O Senhor estava com José. Gênesis capítulo 39, versículo 2. As Escrituras frequentemente resumem a vida de um homem em uma única frase. Aqui está a biografia de José, esboçada pela inspiração. Deus estava com ele. Assim testificou Estevão em seu famoso discurso, registrado em Atos, capítulo 7, versículo 9. Aqui está a história da vida de Abraão. Abraão acreditou em Deus. Sobre Moisés, lemos: o homem Moisés era muito manso. Tomamos uma vida do Novo Testamento, como a de João Batista, e você terá isso em linha. João não fez milagres, mas todas as coisas que ele falou a respeito de Jesus eram verdadeiras. O mero nome de João, aquele discípulo a quem Jesus amava, serviria como epitáfio dele. Retrata o homem e sua história. A Sagrada Escritura se destaca nesse tipo de pinturas em miniatura completas. Observe, entretanto, que os retratos das Escrituras nos dão não apenas a vida exterior, mas também a vida interior do homem. O homem olha para a aparência externa, mas o Senhor olha para o coração e, portanto, as descrições bíblicas dos homens não são apenas de sua vida visível, mas de sua vida espiritual. Aqui temos José como Deus o viu, o verdadeiro José. Externamente, nem sempre parecia que Deus estava com ele, pois José nem sempre parecia ser um homem próspero. Mas quando você olha para o mais íntimo da alma deste servo de Deus, você vê sua verdadeira semelhança. Ele vivia em comunhão com o Altíssimo e Deus o abençoou. O Senhor estava com José e ele era um homem próspero. Queridos amigos, vocês gostariam que a sua biografia interior fosse esboçada? Como seria a sua alma se exposta em detalhes diante de todo mundo quanto aos seus desejos, afeições e pensamentos? Muitas vidas pareciam bem no papel, mas abaixo da superfície, o biógrafo nunca ousou mergulhar, ou talvez não pudesse, e teria mergulhado se tivesse ansioso para fazê-lo. Muitas vezes é considerado sábio, ao escrever a vida de um homem, suprir certos assuntos. Isso pode ser prudente se o objetivo for proteger uma reputação, mas dificilmente é verdadeiro. O Espírito de Deus não suprime as faltas, mesmo daqueles que mais admiramos, mas as escreve plenamente como o Espírito da verdade, como ele é. O homem que, acima de outros, era um homem segundo o coração de Deus, ainda era, em alguns pontos, extremamente falho e cometeu um ato imundo que permanecerá, por todos os tempos, uma mancha em seu caráter. Havia em Davi um apego tão firme e inabalável ao Senhor Deus e um desejo tão sincero de fazer o que é certo e um arrependimento tão profundo quando ele errou, que o Senhor ainda o considerava segundo o seu próprio coração, embora o ferisse fortemente por causa de seu erro, suas transgressões. Davi foi um homem verdadeiramente sincero, apesar das falhas em que caiu, e é o coração de Davi que está esboçado. Portanto, aqui, o Espírito não está olhando tanto para José como um filho favorito, ou um primeiro-ministro egípcio, mas para o José mais íntimo e verdadeiro, e, portanto, ele os descreve assim: o Senhor estava com José. Esta notável semelhança de José nos lembra fortemente do nosso Mestre e Senhor, aquele José maior, que é o Senhor de todo o mundo por causa de Israel. Pedro, em seu sermão à casa de Cornélio, disse de nosso Senhor que ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Exatamente o que foi dito de José. É maravilhoso que as mesmas palavras descrevem Jesus e José, o Salvador perfeito e o patriarca imperfeito. Quando você e eu formos aperfeiçoados na graça divina, usaremos a imagem de Cristo, e aquilo que descreverá Cristo também nos descreverá. Aqueles que vivem com Jesus serão transformados pela sua comunhão até se tornarem como ele. Ao meu ver, é muito bonito ver a semelhança entre o primogênito
e o resto da família, entre o grande homem típico, o segundo Adão, e todos aqueles homens que são vivificados em sua vida e são um com ele. Ter o Senhor conosco é a herança de todos os santos, pois qual é a bênção apostólica em todas as epístolas? A igreja em Corinto, ele escreve: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Aos Tessalonicenses ele diz: o Senhor seja com todos vocês. Nosso glorioso Senhor não disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo? Como poderia melhor saudá-los? Assim digo a todos vocês neste dia: o Senhor esteja com vocês. E eu sei que você está respondendo, e com o seu espírito, que você descubra que seu desejo é atendido, pelo Espírito Santo estar com meu espírito, para que eu possa falar palavras que refresquem seus corações. Agora pensamos em José e vejamos o que podemos aprender dele. O Senhor estava com José. Consideremos primeiro o fato. Em segundo lugar, a prova desse fato. E em terceiro lugar, o resultado desse fato. Primeiro, examinaremos a vida de José e observaremos o fato. O Senhor estava com José. Deus foi gracioso com José quando criança. O seu pai amava-o porque era filho da sua velhice e também pelas qualidades graciosas que via nele. Antes de ele completar 17 anos de idade, Deus havia falado com ele em sonhos e visões noturnas, dos quais lemos. Seus irmãos o invejavam, mas seu pai observava o ditado: queridos jovens, pode não ser que Deus vos apareça em sonho, mas ele tem outras formas de falar aos seus jovens Samuels. Você se lembra que ele disse: Samuel, Samuel? E o filho amado respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que você responda da mesma maneira ao chamado de Deus por meio de sua palavra. Foi um feliz privilégio para alguns de nós, antes de deixarmos a infância e a meninice, ter recebido comunicações graciosas de Deus. Ele nos levou ao arrependimento, ele nos levou à fé em Cristo e ele revelou seu amor em nossos corações antes de deixarmos a sala de aula e o playground. Começam bem aqueles que começam cedo com Cristo. Ele estará conosco até o fim, se estivermos com ele no início. Se José não tivesse sido um menino piedoso, talvez nunca tivesse sido um homem gracioso. A graça divina fez com que ele se diferenciasse de seus irmãos de juventude e ele permaneceu superior a eles todos os seus dias. Se formos graciosos enquanto ainda somos crianças, podemos ter certeza de que o Senhor será gracioso conosco, mesmo que vivamos até a velhice e vejamos os filhos de nossos filhos. A piedade inicial provavelmente será uma piedade eminente. Felizes são aqueles que têm Cristo com eles pela manhã, pois caminharão com ele o dia todo e descansarão docemente com ele ao anoitecer. O Senhor estava com José. Quando José estava em casa, e ele não o abandonou quando ele foi mandado embora de seu querido pai e de sua amada casa e foi vendido como escravo. Amargo é o destino de um escravo em qualquer país, e foi o pior de tudo naqueles primeiros dias. Estevão nos conta que os patriarcas, movidos pela inveja, venderam José para o Egito, mas o Senhor estava com ele. Mesmo quando José estava sendo vendido, o Senhor estava com ele. Deve ter sido uma jornada muito terrível para ele através do deserto, instigado por aqueles rudes ismaelitas, provavelmente viajando em gangue, como os escravos fazem até hoje no centro da África. Que Deus ponha fim a esse sistema abominável. Este delicado filho de um pai indulgente, que estava vestido com uma vestimenta principesca de muitas cores, deve agora vestir o traje de um escravo e marchar sobre o sol quente pela areia escaldante. Mas nunca o cativo foi tão submisso sob o tratamento cruel. Ele suportou como se estivesse vendo aquele que é invisível. Seu coração era sustentado por uma profunda confiança no Deus de seu pai, Jacó, pois Jeová estava com ele.
Acho que o vejo no mercado de escravos exposto à venda. Ouvimos com que ansiedade trêmula o escravo olha para o rosto daqueles que estão prestes a comprar. Ele conseguirá um bom mestre? Comprará alguém que o tratará como um homem ou alguém que o usará pior do que um bruto? O Senhor estava com José, enquanto ele estava ali para ser vendido e caiu em boas mãos. Quando ele foi levado para a casa de seu senhor e as diversas tarefas de serviço lhe foram atribuídas, o Senhor estava com José. A casa do egípcio nunca foi tão pura, tão honesta, tão honrada antes. Sob a responsabilidade de José, era secretamente o templo de suas devoções e manifestamente a morada de conforto e confiança. Aquele escravo hebreu tinha uma glória de caráter que todos percebiam, especialmente seu senhor, pois lemos: seu senhor viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor fazia tudo o que ele fazia prosperar em suas mãos. E José achou graça aos seus olhos, e ele o serviu. E seu senhor o constituiu superintendente de sua casa, e tudo o que ele tinha ele colocou nas mãos de José. E aconteceu que desde o tempo em que ele o nomeou superintendente de sua casa e sobre tudo o que ele tinha, que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha em casa e no campo. A diligência, integridade e gentileza de José conquistaram seu mestre, como poderiam. Ó, que todos vocês que são servos cristãos imitem José nisso e se comportem de maneira que todos ao seu redor possam ver que o Senhor está com você. Depois veio uma crise em sua história, o momento da prova. Vemos José provado por uma tentação na qual, infelizmente, tantos perecem. Ele foi atacado num ponto em que a juventude é particularmente vulnerável. Sua bela pessoa fez dele objeto de solicitações profanas de alguém de cuja boa vontade dependia muito de seu conforto. E se o Senhor não estivesse com ele, ele teria caído. A massa da humanidade dificilmente o teria culpado se ele tivesse pecado. Eles teriam lançado o crime sobre o tentador e desculpado a fragilidade da juventude. Eu digo que não. Deus me livre de fazê-lo, pois em atos de impureza nenhum dos transgressores pode ser desculpado. Mas Deus estava com José e ele não o escorregou quando esteve em lugares escorregadios. Assim José escapou daquele abismo profundo em que caem os abomináveis do Senhor. Ele foi resgatado da armadilha da mulher estranha, de quem Salomão disse: ela derrubou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. Morte. A escravidão em si foi uma pequena calamidade comparada com a que teria acontecido ao jovem José se ele tivesse sido escravizado por paixões perversas. Felizmente, o Senhor estava com ele e o capacitou a vencer o tentador com a pergunta: como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Ele fugiu. Esse voo foi a mais verdadeira demonstração de coragem. É o único caminho para a vitória nos pecados da carne. O apóstolo diz: fuja das concupiscências juvenis que guerreiam contra a alma. Quando Telêmaco estava na ilha de Calipso, seu mentor gritou: voe, Telêmaco, voe! Não resta esperança de vitória senão pela fuga. Sabiamente José deixou suas vestes e fugiu, pois Deus estava com ele. A cena muda novamente e aquele que tinha sido, primeiro, um filho favorito em casa e depois um escravo e depois um filho tentado, agora torna-se um prisioneiro. As prisões do Egito eram, sem dúvida, tão horríveis quanto todos esses lugares eram nos tempos antigos, e aqui estava José na masmorra nociva. Evidentemente, ele sentiu muito sua prisão, pois nos é dito nos Salmos que o ferro entrou em sua alma. Ele sentiu que era uma coisa cruel estar sobre tal calúnia e sofrer por sua inocência. Um jovem tão puro, tão casto, deve ter sentido que era mais afiado por um chicote de escorpiões ser acusado como era. No entanto,
quando ele se sentou na escuridão de sua cela. A degradação de uma prisão não o privou do seu divino companheiro. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não abandona o seu povo quando este está em desgraça. Não, ele é mais agradável com eles quando são falsamente acusados do que em qualquer outro momento, e ele os anima em sua condição inferior. Deus estava com José, e muito em breve as boas maneiras, a gentileza, a atividade, a veracidade, a diligência de José conquistaram o guardião da prisão, de modo que José subiu novamente ao topo e foi o superintendente da prisão, como uma rolha que você pode empurrar para baixo, mas com certeza voltará a subir. José também o fez. Ele deveria nadar, ele não poderia se afogar. O Senhor estava com ele. A presença do Senhor fez dele rei e sacerdote onde quer que fosse, e os homens reconheciam facilmente a sua influência. No pequeno reino da prisão, José reinou, pois ele subira mais alto do que isso. Porém, quando surgiu a oportunidade para uma demonstração de poder profético, 2 dos que estavam sob sua responsabilidade pareciam estar desanimados certa manhã. E com sua gentileza habitual, José perguntou: "Por que você parece tão triste hoje?" Ele sempre foi gentil e simpático, e então eles lhe contaram seus sonhos e ele os interpretou como os eventos realmente aconteceram. Mas por que ele interpretava sonhos? Foi porque Deus estava com ele. José lhes diz, naquele momento, que as interpretações pertencem a Deus. Não que ele tivesse conhecimento de alguma arte oculta ou fosse hábil em adivinhar, mas o Espírito de Deus repousa sobre ele, e assim ele compreendeu os segredos velados sobre os sonhos. Isto levou a novas medidas. Você pode ver que ele está interiormente sustentado, pois o jovem hebreu se posiciona com ousadia e fala de Deus em uma corte idólatra. O faraó acreditava em multidões de deuses. Ele adorava o crocodilo, o íbis, o touro e todo tipo de coisas, até alho, poró e cebola, de modo que alguém dissesse dos egípcios: povo feliz, cujos deuses crescem em seus próprios jardins. Mas José não tinha vergonha de falar de seu Deus como um único Deus vivo e verdadeiro. Ele disse: o que Deus está prestes a fazer, ele mostrou ao faraó com calma e dignidade. Ele desvenda o sonho e explica tudo a faraó. Renunciando, porém, a qualquer crédito pela sabedoria, ele diz: não está em mim. Deus dará ao faraó uma resposta de paz. Deus estava com ele, de fato. José foi nomeado governante de todo o Egito e Deus estava com ele. Bem, o rei disse: podemos encontrar um homem como este em quem o Espírito de Deus está? Sua política de armazenar milho nos anos abundantes teve um sucesso admirável, pois Deus evidentemente estava trabalhando por ele para preservar a raça humana da extinção pela fome. Todo o sistema de José, se considerado executado no interesse de Faraó, seu mestre, era além de qualquer medida sensata e bem-sucedida. Ele não era o servo dos egípcios. O Faraó o promoveu e enriqueceu o Faraó e, ao mesmo tempo, salvou uma nação da fome. Deus estava com ele ao trazer seu pai e sua família para o Egito e localizá-los em Gósen. E Deus esteve com José até que ele morreu, quando ele fez um juramento dos filhos de Israel, dizendo que Deus certamente os visitará e vocês levarão meus ossos daqui. O Senhor estava com ele e o manteve fiel à aliança e à raça pactuada, até o fim de uma longa vida de 110 anos. Ele morreu fiel à causa do Deus de seus pais, pois não seria contado com o Egito, com todo o seu saber e todas as suas riquezas. Ele escolheu ser considerado israelita e compartilhar com a raça escolhida por qualquer que fosse sua fortuna. Ele, como os demais patriarcas, morreu na fé, buscando a herança prometida, e por ela renunciando às riquezas e glórias do mundo, pois o Senhor estava com ele.
A seguir, revisaremos a evidência do fato de que Deus estava com ele. Qual é a evidência de que o Senhor estava com José? A primeira evidência disso é esta: ele sempre esteve sob a influência da presença divina e viveu desfrutando dela. Não precisarei citar os exemplos, nem todos, pelo menos, pois em todos os lugares, sempre que o coração de José fala, ele permite que você saiba que está consciente de que Deus está com ele. Leve-o especialmente sob tentação. Oh, que misericórdia foi para ele ser um homem temente a Deus! Como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Potifar? Não. No entanto, ele iria pecar contra Potifar, que tinha sido um mestre bondoso para ele. Ele diz: como cometerei esta grande maldade e pecarei contra esta mulher? Pois teria sido um pecado contra ela. Não, assim como Davi disse: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, fazendo com que o ponto principal e a consideração seja o pecado contra Deus. Assim também José, ao fugir do sedutor, argumentou assim: como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Oh, se você e eu sempre sentíssemos que Deus estava próximo, olhando fixamente para nós, não ousaríamos pecar. A presença de um superior muitas vezes impede um homem de fazer qualquer outra coisa que poderia ter se aventurado. E a presença de Deus, se fosse realizada, seria uma barreira perpétua contra a tentação e nos manteria firmes na santidade. Quando José, em qualquer momento depois, falou de Deus, quando Deus o ajudou não apenas a resistir à tentação, mas a fazer qualquer coisa no serviço, você notará como ele sempre o atribuiu a Deus. Ele não interpretará o sonho de Faraó sem antes lhe dizer: não está em mim. Deus mostrou ao Faraó o que ele está prestes a fazer. Ele estava tão consciente da presença de Deus quanto esteve diante do grande monarca, como quando recusou aquela mulher pecadora. O mesmo acontecia em sua vida doméstica. Deixe-me ler o registro de sua família. E nasceram a José 2 filhos, antes que chegasse os anos de fome que a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primogênito Manassés, porque Deus, disse ele, fez-me esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Quando seu pai, idoso, lhe disse: quem são estes? José respondeu muito bem: eles são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. Receio que não falamos habitualmente desta forma, mas José, sem a menor afetação, ele falou com o coração, sob a sensação da presença divina e do trabalho, como ele é nisso com o nosso divino Senhor. Não posso deixar de falar sobre isso. Se há alguma coisa boa, mais marcante em nosso Senhor Jesus do que outra, é seu senso da presença divina. Você vê isso quando ele é criança. Você não sabe que devo cuidar dos negócios de meu pai? Você ouve isso nas palavras: não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E novamente, eu sei que você sempre me ouve. Eu sei que você sempre me ouve. Você percebe isso à força no último momento de sua vida terrena, quando a dor mais aguda que o tortura é aquela que o faz gritar: meu Deus, por que me abandonastes? A presença de Deus era tudo para Cristo, assim como era para José. Agora, se você e eu colocarmos o Senhor sempre diante de nós, se nossa alma habita em Deus, confie nisso, Deus está conosco. Não há erro nisso. Se você está sob a influência desse texto, Deus, vê-me, pode ter certeza de que sua presença irá com você e ele lhe dará descanso. Nenhum homem jamais percebeu que Deus estava presente e, portanto, andou diante dele em santidade. E depois descobriu que estava sob uma ilusão. Graça na vida prova que o Deus da graça está conosco. A próxima evidência é esta: Deus certamente estava com José, porque ele era puro de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus.
Nenhum outro pode fazer isso. Deus não se manifestará àqueles cujos corações são impuros. Quem tem as mãos limpas e o coração puro habitará nas alturas. Nosso Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada.